Valor para salvar Renato vê reforços. momento crucial em parte da temporada no Vasco, aparecimento de reforço para o meio de campo e também atacante para ajudar o Cruz Maltino. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. A pausa para a Copa do Mundo de 2026 pode virar um momento muito importante para o Vasco. Depois da derrota de 1-0 para o Atlético Mineiro em São Januário, o clube vai passar mais de 50 dias dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e isso obviamente deixa o cenário bem pesado, mas também abre uma chance real de corrigir os erros. É nessa hora que o Vasco terá a oportunidade de se recuperar e principalmente chegar mais forte para o segundo semestre do ano, para que consiga assim reverter a situação atual. Uma das maiores esperanças do torcedor Cruz Maltino é que de fato essa parada consiga ser muito útil ao plantel e que o Vasco consiga voltar diferente. Dentro do clube existe a confiança de que possa se haver toda essa recuperação dos jogadores que estão nesse momento em um estado de baixa e que dessa forma consigam assim voltar em melhores condições para o segundo semestre no ano de 2026. Se isso acontecer, Renato Gaúcho vai conseguir ganhar opções importantes para diferentes setores do campo, mas em especial do meio para frente. São os jogadores que o Vasco de fato realizou algumas investidas, mas que não conseguiu fazer com que esses jogadores conseguissem render aquilo que se esperava de maneira definitiva. Jogadores com muitos altos e baixos, muitos mais baixos do que altos, e o torcedor Cruz Maltino obviamente vendo nesse momento um setor de ataque bem mais fragilizado do que foi o ano de 2025, onde o Vasco teve um ataque que conseguiu operar. Apesar de todas as dificuldades presentes naquele momento, o Cruz Maltino conseguia ter um ataque que funcionasse. Em 2026, esse ataque é que, obviamente, foi reformulado em relação às peças que saíram, alguns outros que chegaram, não consegue acompanhar o mesmo ritmo, e isso é muito evidente. Esse é um trabalho que, de maneira particular, terá que ser feito principalmente com a participação de Renato Gaúcho. E essa também é uma das qualidades do treinador, essa questão de recuperação de moral de muitos atletas. Em diversos outros trabalhos, ele já conseguiu também alcançar feitos importantes. Será um intervalo importante também para conseguir melhorar a condição física de outros atletas que voltaram há poucos meses de lesão. Paulo Henrique, Cuiabano chamam a atenção, pois são peças titulares, mas há sim outros nomes presentes no plantel. Se há algum tipo de esperança em relação aos jogadores que foram contratados no início da temporada, de a possibilidade de uma melhora, uma das maiores esperanças do Vasco neste momento está também no departamento médico, e o nome é o de Jair, o volante que sofreu uma lesão grave no joelho durante 2025 e voltou a participar de forma parcial das atividades com o grupo nas últimas semanas. Vem mostrando uma evolução bem positiva. Dentro do clube, a expectativa é de que ele consiga voltar aos treinamentos sem restrições depois da pausa no calendário, que seria uma boa notícia para Renato Gaúcho. Esse retorno pode mudar bastante o cenário. O Vasco vai decidir o futuro do jogador justamente depois que ele voltar a atuar. O contrato do atleta termina no fim da temporada, então o departamento de futebol vai acompanhar de perto seu rendimento nos próximos meses, e a ideia é justamente observar se ele consegue ter uma sequência, um bom desempenho e as condições físicas para seguir no elenco. Essa análise vai ser decisiva para saber se o clube vai oferecer uma renovação de contrato ou encerrar o seu vínculo. O volante tem a chance de reaparecer na reapresentação do grupo após a pausa, e a diretoria valoriza muito isso, porque Jair tem qualidade técnica e poderia ser útil ao elenco se conseguir ficar bem fisicamente. O problema é justamente as lesões que atrapalham o jogador na sua passagem pelo Vasco. Foi contratado em 2023, mas no ano seguinte sofreu um entorse no joelho esquerdo. Ficou também bastante tempo parado em 2025, quando vinha em uma sequência muito positiva dentro do próprio elenco do Vasco. Mais uma vez, foi um jogador que se lesionou de maneira mais séria e teve mais um longo período de afastamento dos gramados
na busca pela recuperação física. Agora, o jogador, mais uma vez, tem a possibilidade de voltar a atuar pelo Gigante da Colina, dessa vez na temporada de 2026, o Cruz Maltino podendo ganhar uma peça bem importante, o volante Jair. As dificuldades da defesa do Vasco são bem evidentes, mas o ataque também tem encontrado muitas dificuldades durante o ano de 2026 e a diretoria do Vasco entende muito bem isso. Por isso, necessita aproveitar dos momentos que terá à disposição para se movimentar no mercado na intenção de contratar algum tipo de jogador que possa ajudar o Vasco a amenizar todas as problemáticas que ainda surgem no Cruz Maltino no setor ofensivo. Dessa forma, o Cruz Maltino segue acompanhando de perto a situação de Abraham Marcos no mercado, que tem, sem dúvida alguma, sido o jogador mais comentado em relação às especulações que envolvem a contratação do Vasco na busca por algum tipo de atacante. O nome do jogador nigeriano ganhou força por um motivo bem claro: viveu a melhor temporada da carreira na elite portuguesa. Aos 26 anos, o jogador foi um dos destaques da Estrela Amadora na temporada de 2025-2026. Chamou a atenção do Cruz Maltino tanto pelos números quanto pelo estilo de jogo. Ele atuou em 31 partidas, marcou 5 gols e deu 6 assistências. No total, participou de 11 ações diretas em gols, o que mostra também o tamanho e sua influência no time. Esses dados ajudam a entender por que o Vasco vê nele uma opção importante. Há também a questão de Admar Lopes, que conhece muito bem o futebol português. O jogador atraiu interesse, por isso o Vasco também realizou uma oferta de 4 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais, mas que foi recusada pela equipe portuguesa. Dona do passe do jogador, a equipe entendeu que o valor é abaixo, decidiu manter o atacante na sua equipe, já que é considerado bem importante. Ainda assim, não está descartada uma nova tentativa do Vasco na busca por, quem sabe, contratar esse jogador que poderia chegar ao Cruz Maltino durante o segundo semestre da temporada de 2026. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.